Pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, nós vamos falar sobre resiliência além do normal. E eu quero aqui, antes, contextualizar, para a gente entender um pouco, antes de entrar especificamente no assunto. Nós estamos hoje vivendo num mundo que as pessoas estão, mesmo sem perceber, estão sendo moldadas cada vez mais ao menor esforço. As pessoas estão sendo treinadas em sempre desejarem resultados rápidos. Já percebeu isso? As pessoas estão sendo ali escravizadas em experiências rápidas, curtas, picos curtos de satisfação. E isso é proposital. Está sendo feito isso de forma proposital para que as pessoas fiquem cada vez mais orientadas, controladas e, desta forma, gerarem lucro para outras tantas. Quer ver um exemplo? Quanto tempo você gasta rolando ali na tela do seu Instagram, seu Facebook? Existe na ciência, na neurociência, já o entendimento, o objetivo é esse mesmo, tudo isso foi treinado, sabe para quê? Para que você possa ter picos de satisfação constantes. É uma ação direta no teu sistema dopaminérgico. Para que você possa cada vez mais querer ver mais. Pode ver que você não planeja ficar bastante tempo lá, mas você fica. Você vai, fica. É ou não é? E isso é proposital. Para que você possa ter picos de surpresa e satisfação constantes, curtos, para você ser dominado. Isso é uma das coisas que acontece. Eu vou aqui abordar algumas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, para a gente poder entender o que nós vamos falar aqui sobre essa resiliência além do normal. Por quê? Porque esse tipo de conduta e essa forma pela qual nós estamos sendo moldados, elas nos levam a essa mentalidade de coisas rápidas, de menor esforço, de pouca resiliência. Você já percebeu? Você liga lá o micro-ondas. Você bota lá 30 segundos. Aquele 30 segundos parece uma eternidade. Você não vê a hora de acabar aqueles 30 segundos. Você não vê a hora de apitar aquilo uma vez. Quando apita aquilo, o que você faz? Você coloca a mão na porta do micro-ondas de maneira voraz. E abre aquela porta. Pronto. Abriu a porta, graças a Deus, né? São coisas que a gente não percebe. Pô, você imagina... Quem aqui é da época da internet de escada, levanta a mão. Tá vendo? Tem mais gente jurássica que nem eu aqui. Agora, você imagina se essa galerinha aí da atualidade se defrontasse com a internet de escada. Você imagina quantos computadores iam ser quebrados? Aquele barulho irritava, gente. Alguns não sabem o que é isso. Mas quando dava aquele barulho, você sabia que ia demorar, aquele desenhozinho do telefone embaixo, com aqueles pontinhos em cima assim, mostrando que estava em conexão e que em algum momento iria ter conexão. Você não tem noção. Se fosse hoje, gente, até nós que vivemos isso, iríamos querer quebrar o computador. Hoje, quando fica lá na atualização, fica rodando, a gente já fica desesperado. Então, é um processo no qual nós estamos que tem a ver com isso. Você já percebeu que o ser humano está cada vez mais frágil? Já percebeu? Nós estamos cada vez mais frágeis emocionalmente. Já percebeu que o número de ansiolíticos, o número de remédios para depressão só aumenta?
Mas a tecnologia aumentou, tudo, entre aspas, melhorou. Por que que foi nesse rumo? Você está entendendo? Era para tudo estar melhor, está cada vez ficando pior. Cada vez mais o amor esfria. Mas enfim, é para a gente só entender o contexto. Países que têm um IDH altíssimo, Índice de Desenvolvimento Humano, tipo Suíça, Japão, são países que neles existe uma qualidade de vida fora do comum, tudo muito bom, tudo maravilhoso, não tem pobre, mas o que acontece? Um índice de suicídios altíssimos também. Sabe por quê, gente? Porque quanto mais fácil as coisas ficam, menos propensas, menos dispostas ou preparadas para a dor as pessoas ficam, para o sacrifício. Quanto melhor as coisas ficam, mais frágeis as pessoas ficam. Você já viu que... Vamos fazer um paralelo agora, a África. Eu tenho medo de ir na África. Sabe por quê? Porque eu não sei como é que eu vou voltar. Tem um filme que eu me identifiquei muito, eu não lembro o nome. Você lembra, amor? Aquele filme do cara que foi fazer missão lá na África e voltou para os Estados Unidos. Tem um nome, eu esqueci. Talvez alguém viu. E ele voltou, ele pirou, ele queria fazer aquele trabalho social lá, ajudar na África. Ele ficou pirado porque ninguém ajudava, só dava migalha. E ele via aquela alegria no pessoal lá. Porque eu acho que eu vou voltar do mesmo jeito. Acho que eu vou querer chutar tudo, porque lá as pessoas com uma escassez intensa. Tem nada, miséria. Nada. Coisa que a gente não tem noção. E vocês veem nas igrejas lá uma adoração, uma gratidão, um coração tão alegre. Eles andam quilômetros e quilômetros para irem à igreja. Gente, 20 quilômetros, 25 quilômetros, 30 quilômetros para ir na igreja. Eles vão andando, vão e voltam. E quando vão para o culto, tem um pastor que contou, ele foi lá pregar numa missão na África. E ele tinha um missionário lá. Ele foi através desse missionário, ele começou a pregar no culto, teve o louvor e tudo mais. Aquele louvor, aquela alegria, aquele amor, aquela gratidão. Na hora da oferta, eles levando lá, não tem nada, eles não tem nada, mas vão levando o peixinho, vão levando o negócio da colheita, vão levando, sabe, com aquela gratidão. E você vê que são coisas de muito valor para eles, eles entregam, sabe, com um coração grato. E horas de adoração, horas. Aí foi a palavra, o pastor foi pregar. Pregou a palavra, uma benção, terminou, o pessoal adorando, e vai o louvor, e adorando. Daqui a pouco o missionário, pastor, vai pregar de novo. E como assim? Aqui é assim. E aí o pastor pregou de novo. E aquela adoração, acabou a adoração. E ele, o pastor está pensando, vai acabar, né? Agora, né? O missionário, pastor, pregar de novo? Ele, o quê? Sim, pastor. Ele pregou 4 vezes aquela noite. Horas e horas de culto. Pessoas numa escassez tremenda. Podiam estar reclamando da vida. Estavam lá adorando o Senhor com toda alegria, com toda gratidão no coração. São coisas que fazem a gente refletir. Por isso que eu tenho medo de ir. Porque na hora que eu voltar, está arriscado eu ficar chato, ruim, sem paciência, intolerante, sei lá. Não sei o que pode acontecer. Eu só não fui lá ainda por causa disso, que eu tenho medo. Só falando sério. E confessando para vocês aqui. E o que a gente vê hoje são pessoas que, mediante alguma dor ou algum esforço, sentem algumas dificuldades. Todos nós temos, todos nós, sem exceção. Eu me incluo nisso também. Mas por quê? Porque nós estamos num contexto que somos moldados dessa forma. Só que a palavra dessa noite aqui é justamente para a gente se descolar disso. E entrar numa resiliência sobrenatural, não ser igual a todo mundo. Amém? Fica bem ligado nisso. Para que você não seja mais
controlado por esse sistema, para que você experimente um nível de vida, a capacitação que vem de Deus, para poder superar toda dor, toda crise, que você entre em outro nível, porque é isso que Deus tem para os seus filhos. Por conta do jeito que as coisas estão, a gente vai vendo cada vez mais os pais evitando os filhos de terem esforço, dor, fazem tudo para os filhos. E a gente vai vendo adultos infantis que, mediante a primeira contrariedade, mediante a primeira dor, mediante o primeiro esforço que tem que se fazer, recuam. Dão bandeira branca, rejeitam, resistem, até atacam, porque não querem passar por um esforço. Isso é representado nos casamentos. Deu contrariedade, deu problema, os casais se separam, porque acabou o amor. É porque, na verdade, não se tem resiliência para passar pelos desafios do casamento. Porque tem desafios. Nós vemos os pais evitando os filhos, caiu, meu Deus, já vem pegar, calma, deixa ele passar pela dor. Um pouquinho sentir, depois explica. Treina o seu filho para a vida. Bota para fazer coisa em casa. Vai lavar a louça. Vai varrer o chão. Quando estiver trabalhando, é para ajudar em casa, sim. Eu estou vendo uns filhos aí meio com um semblante meio triste. Mas é assim mesmo, é para te preparar para a vida. E pai, se tem alguém aqui que evita do filho fazer tudo, muda. Prepara o seu filho e sua filha para a vida. Porque vai ter dor, vai ter esforço. Vão ter que encarar situações. E não vai ter papai e mamãe para defender. Você tem que treinar o caráter do seu filho. Para ser resiliente. Para quando vierem as dificuldades, se posicionarem com coragem. Com ousadia e mais ainda, cheios do Espírito Santo, que é o principal. Então, entender a dor, a crise, é uma coisa fundamental para nós irmos para outro nível, não ficarmos igual a todo mundo. É a primeira coisa. A dor tem a finalidade ou de te colocar no chão ou de te trazer mais força. E eu sei que tem pessoas aqui que já passaram muita dificuldade e sabem do que eu estou falando. Já passaram situações complicadíssimas e perseveraram e venceram. Se venceram, com certeza estão mais fortes. Se passaram situações de crises e venceram, com certeza hoje, se acontecer uma situação de crise de novo, vai passar de forma diferente, porque já teve contato com uma situação e perseverou e foi até o final. E assim vai, a nossa vida é feita de degraus. E nós não devemos querer correr das dificuldades. Nós, como filhos e filhas de Deus, devemos continuar crendo no poder do nosso Deus, crendo em algumas promessas e alguns princípios que nós vamos falar aqui e continuar avançando. Tem coisas que estão sob a nossa zona de controle, tem coisas que não estão. Tem coisas que às vezes acontecem que não tem a ver com a nossa ação. Nós não podemos mudar, porque tem a ver com a decisão das outras pessoas ou até mesmo as circunstâncias acontecem assim. E nós devemos focar naquilo que está dentro da nossa zona de ação. Fazer aquilo que está no nosso alcance fazer. E fazer bem feito. E fazer em comunhão com Deus. Bom, meus irmãos, tem um provérbio oriental que diz assim: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. É bem assim. E aí vai
do seu objetivo, então, o que você quer fazer? O que você quer promover através da sua vida? Você pode sim e deve desejar tempos bons e tempos fáceis, mas tem que treinar as pessoas nos tempos difíceis. Seus filhos, seus irmãos, você mesmo. Crescer em força e em resiliência. Entender o processo da dor, da dificuldade é fundamental. Mas olhar então com a ótica de Deus, e é nessa direção que nós estamos indo aqui. Porque a resiliência, que é o título dessa mensagem, é a capacidade de lidar com a crise, com a dor, perseverar e ir até o final. Porque todos nós passamos, talvez estejamos passando por situações difíceis e vamos passar por outras situações difíceis. Porque a vida é assim. Agora, o que vai mudar o resultado é a forma pela qual nós lidamos com essas situações. Situações difíceis, crises, dores emocionais, físicas. Então, com essa introdução, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 6, para nós irmos então em direção à resiliência além do normal. E ali diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas temos o quê? Acompanha comigo para a gente poder depois você lembrar do que eu vou falar. Temos este tesouro, isso aí, em quê? Em vasos de barro. Fala assim, é minha estrutura. A nossa estrutura é frágil, certo? Nós passamos por dores, nós sentimos a pancada, porque nós somos seres humanos, não tem como escapar, ok? Mas que tesouro ele está falando aqui? Dessa glória de Deus. Como falou no versículo anterior, o 6, iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É através de Jesus. Através de Jesus, recebendo Jesus na nossa vida de verdade, crescendo no conhecimento, na iluminação do conhecimento da glória de Deus. É então que vamos então recebendo esse tesouro nesse vaso de barro, que é a nossa estrutura carnal, nossa alma, nosso corpo. Então, temos essa oportunidade, esse privilégio de receber esse tesouro do conhecimento da glória de Deus nessa estrutura frágil que Deus decidiu assim por amor. E então continuamos para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Sabe o que isso nos fala? Quando nós vamos vencendo, passando, nós glorificamos a quem? A Ele, porque Ele que nos ensina a passar pelas provas, passar pelas situações. Nós vamos conhecendo a glória de Deus, vamos conhecendo o poder de Deus, vamos vencendo as etapas da vida e vamos dando glória a Ele, porque a gente sabe que nossa estrutura é frágil. Nós somos vasos de barro e quando a glória de Deus se manifesta, a gente sabe que é Ele que está agindo. E damos glória a Ele. É por isso que cantamos, por isso que agradecemos, por isso que louvamos a Ele. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados. Agora entra a resiliência sobrenatural. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Quem recebe, diga eu recebo essa palavra. A gente, por muitas vezes, se sente abatido, sim ou não? Sente mal, fica triste, fica decepcionado, não vê perspectiva. Se desse para sumir do mundo, a gente sumia. Dá aquela vontade de só dormir. Aí, nesse calorzinho, liga o ar-condicionado. Aí dá mais vontade ainda. Ou só dormir. Tem aquele dia que você fala assim, acaba logo. E aí é pior quando você tenta dormir e não consegue.
Aí você quer dormir e a cabeça gira e gira e gira. E você quer dormir e o teu cérebro fica lá passando por pensamento. Só acontece isso comigo? Tem mais gente aí? Levanta a mão para me ajudar. Pô, obrigado, gente. Obrigado. Então, estamos juntos aqui. Vamos lá. Mas a palavra de Deus, ela é uma promessa que é real. Então, nos momentos em que nós nos sentimos abatidos, nós podemos nos levantar, não sermos destruídos e entrarmos num processo que pode ser cada vez mais rápido, de restauração, de dentro para fora. Muitas vezes nós nos sentimos perseguidos, pressionados pela situação, pelo futuro, né? Tem dores que a gente sente que não estão nem acontecendo. São dores de preocupação, de ansiedade, às vezes até de depressão, por coisas que nem aconteceram ainda. Mas vem o medo de sentir a dor. Medo de passar por uma situação. Isso trava a gente. São pressões da vida. Pressões que vêm no nosso coração, na nossa alma, no nosso pensamento de futuro, que nos prejudicam. Travam a nossa saúde emocional, espiritual e às vezes até material. Porque por conta dessa pressão, nós tomamos decisões muitas vezes equivocadas. Desanimamos, até às vezes deixamos de dar mais um passo, talvez a bênção estava só ali na frente, mais um passinho para chegar na bênção. Mas aí, como diz ali, pressionados, mas não desanimados. E às vezes a gente desanima. A gente toma o caminho errado e perde a bênção. Perplexos. Tem situação que às vezes pega a gente de surpresa, sim ou não? E a gente pensa assim, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Perplexo. Tudo muda às vezes de uma hora para outra, não é? Perplexos, mas não desesperados. Eu quero ligar essa palavra aqui nessa noite, no teu coração. Pode ter acontecido os momentos que você ficou perplexo e se deixou entrar no desânimo, mas a partir de hoje, quando você ficar perplexo com alguma situação ou quando se sentir pressionado ou mesmo perseguido por alguém, às vezes até espiritualmente, ou quando se sentir abatido, a tua chave vai virar, você não vai desanimar, você vai virar essa chave da resiliência além do normal aqui que a gente vai pegar hoje, vai virar hoje. Você vai entrar numa outra dimensão de fé em nome de Jesus. Versículo 10, e agora começa como a gente faz. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aqui existe uma chave poderosa. Trazendo sempre o nosso corpo morrer de Jesus, é uma linguagem figurativa. A gente precisa entender como é que é na prática. Como é que é trazer em nosso corpo o morrer de Jesus? O que é isso? Eu levei tempo para entender esse negócio. O que Jesus fez por mim e por você? Vamos lá. O que ele fez? Ele se entregou na cruz por amor. Foi de forma obrigatória? Ou foi voluntária? Foi por amor, foi voluntária. Acabamos de cantar aqui antes. Ele voluntariamente se entregou para morrer em nosso lugar, para levar todos os nossos pecados. Para que através dessa morte, principalmente da sua ressurreição, nós pudéssemos e possamos receber vida. E a nossa parte, que é o que diz agora no versículo 10, a nossa parte, em relação a isso que Jesus fez, é decidir estar disposto ao sacrifício. Que é uma coisa antinatural. Por quê? Porque nós fomos formados por Deus para sobrevivência, para nos defender daquilo que possa parecer doloroso, que possa machucar. Mas o pecado entrou e desvirtuou o nosso caminho.
E, na verdade, nós somos atraídos para as coisas que realmente vão nos ferir, mas somos enganados porque parece ser bom. Essa é a estratégia do inferno desde o começo da criação. Somos atraídos de uma forma enganosa porque tudo parece bom, mas sempre no final vai dar problema. Sempre vai trazer dor. Sempre vai trazer tristeza. Por isso que o mundo está cada vez pior. Mas em Jesus, nós podemos pegar o caminho certo e entender esse posicionamento aqui do versículo 10 é fundamental. É um posicionamento de extrema confiança sobre o sacrifício ou dor. Por quê? Porque você vai estar guiado por uma esperança ou gratidão eterna, como diz ali, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Jesus vive. Então, quem anda nessa confiança, é aí que está. Isso faz diferença entre pessoas e pessoas. Faz a diferença entre pessoas que se dizem cristãs e aqueles que são realmente discípulos. Faz a diferença entre pessoas que vivem em momentos com Deus e pessoas que vivem em constante relacionamento com Deus. É no momento em que a dor, o sacrifício, a crise chega, o posicionamento, a forma pela qual a pessoa se posiciona mediante isso, é diferente. É uma posição sabendo. Quem quer viver essa resiliência sobrenatural se posiciona sabendo: peraí, Deus é comigo. Jesus está comigo. Eu não vou rejeitar esse processo que está acontecendo. Quer ver uma situação simples? Lá no trabalho. Falei aqui antes do casamento. Situações em que você é contrariado, é desafiado, às vezes até diminuído. Mas como é que você vai se posicionar? Você vai chutar o balde? Você vai assumir uma posição de defesa e às vezes a defesa é atacando? Ou você vai se posicionar da forma como Deus vai te orientar nessa situação? É nesses momentos de dor, de crise, que a nossa espiritualidade ela vem à tona. De verdade. É nesses momentos em que a dor chega, é que vem à superfície o nosso conteúdo. Mostra quem realmente somos. E se nós andamos com Jesus, o caráter dele está cada vez mais moldado em nós, se nós desejamos que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, aí nós temos a oportunidade de tomar as decisões certas. E aí recebemos de Deus a resiliência sobrenatural para superar essas situações. E aí a coisa muda na nossa vida. E os resultados falam por si mesmos. Versículo 11. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Tem momento que é melhor deixar a coisa acontecer. A pessoa fala mal, deixa ela, não precisa se defender. Deixa ela com Deus, o tempo fala. Aconteceu assim, assado, o patrão foi lá, está me prejudicando. Relaxa, só ora, faz bem o que está na tua alçada a fazer. Relaxa, continua fazendo a coisa certa. Mas o meu marido não me entende. Ora e faz a tua parte. Ganha o teu marido sem palavras, como diz a Bíblia. Mas é minha mulher. Ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Está amando a tua mulher como Cristo amou a igreja? A ponto de se entregar por ela? Está sendo exemplo? Então, beleza. Aí, ok, mas não está. Então, ora e ama. Ora e ama, foi o que Jesus mandou fazer. Tem certeza que se você orar e amar, as coisas vão começar a mudar. Talvez não dentro da tua perspectiva ou da tua expectativa, mas que vão mudar, vão. Talvez não no seu tempo, mas que vão mudar, vão. E tem mais uma coisa que Deus faz, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Tem uns detalhezinhos do mundo espiritual. A gente precisa crer na palavra. Receber a palavra e crer nela com todo o coração. É nessa hora que a gente precisa colocar a fé na prática. E eu tenho certeza que se nós, a partir de hoje, nos posicionarmos dessa forma, quanto mais nos posicionarmos com essa mentalidade, nós recebemos uma resiliência cada vez mais forte, mais sobrenatural, que vem da parte de Deus para as nossas vidas, para a sua vida. Vamos lá. 12. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Que Paulo está falando, né? Que ele se entregou, tudo isso ele faz. Então essa carta é enviada para a igreja
de Corinto, e ele está falando, está dando o exemplo, né? Agora o 13, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Repita assim, eu quero receber esse espírito de fé. Agora a gente começa a entrar mais profundo na coisa. 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Primeira coisa para receber uma resiliência sobrenatural é você encarar a dor da forma certa. Sim ou não? Beleza? Pegou? Entendeu? Encarar do jeito certo. A segunda coisa é o resultado final. Tem aqui alguma mãe que teve mais de um filho em parto normal? Olha lá, Eliane. Quem mais? Ana Paula também. Vocês, no primeiro parto, vocês passaram por dores? Parto normal? A gente não tem a mínima ideia de como deve ser passar por um parto normal. Uma criança saindo dentro de você. Dores assim, eu estou aqui conjecturando pelo que eu escutei minha esposa falar. Ela teve também 2 filhos. Parto normal. Dores assim inimagináveis para o homem. Sentindo-se rasgando por dentro. Tá, passou por aquela dor. Alguém aqui já escutou a mulher tendo filho? Ou pelo menos já viu no filme? Como é que a mulher fica na hora que está tendo filho parto normal? Você se lembra? Como é que é? O que você escuta? Gritos. Gritos. O que faz? O que fez você, Ana Paula Zermiani, ou Eliane Corrêa? O terceiro foi também? Os 3? Eliane, o que fez você passar por essa dor de novo? E depois de novo? O que leva uma mulher a estar disposta a esse sacrifício, passar por essa dor, bem consciente, sabendo o que vai sentir? O que faz? Diz para mim, Ana. A recompensa. Qual a recompensa? Aquele bebezinho no braço. Veio a Ana Clara. Veio o Felipe. Essa alegria, ela é muito maior do que qualquer dor que possa passar. Mas você sabia que ia passar pela dor. Você sabia que não ia ser fácil. Mas quando você estava sendo levada para o quarto, vai pensando junto. Imagina você vendo o médico com bisturi na mão para cortar você. Imagina lá, você olha para aquela bandeja do lado, aí você lembra daquele filme de terror. Cheio de faca, bisturi, coisa cortante, gaze. E você está indo na maca, indo para o corte. O que faz uma pessoa se disponibilizar a isso? O resultado final. Isso é um segredo da resiliência além do natural. Você quer ver? Acabou de ler. Porque no versículo 14, como acabamos de ler, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia
após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Diga, glória eterna. Que pesa mais do que todos eles. O quê? Os sofrimentos leves e momentâneos. Só que eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Esses sofrimentos leves e momentâneos que Paulo está falando, sabe o que são? Sendo açoitado, sendo escorraçado, preso, apanhando na prisão, sofrimentos leves e momentâneos. Quem aqui quer ser preso por amor a Jesus? Não precisa responder, deixa quieto. Quem aqui está disposto, também não responde, é só para pensar. Quem aqui está disposto a ser espancado e preso por Jesus? Você está disposto a esse sacrifício? Uma vez eu falei para o meu filho, eu já disse isso aqui de púlpito. Se um dia botarem o revólver na nossa cabeça e falarem para você, nega Jesus, senão eu vou matar teu pai e tua mãe, relaxe, não nega ao teu Senhor. Por quê? Porque nós sabemos para onde vamos. E vamos estar muito bem. Não nega o nosso Senhor. Porque a gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe de quem a gente é. Forte isso, né? Mas é verdade. (18) Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Qual é a outra chave, então, para a resiliência além do normal? Você está percebendo que você aceitar Jesus é uma coisa, só que tem mais? Já percebeu? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma dificuldade quando estou pregando. Tem dia que é pior. Sabe por quê? Porque a gente está numa era de tanta facilidade. Até o evangelho está muito fraco. Tem uma frase que um pastor amigo meu fala e que eu fiz na minha frase também. Eu fico apavorado em pensar de ser pastor de uma igreja cheia de pessoas vazias. Isso é uma coisa que Eu não quero ser pastor de igreja cheia de pessoas vazias. Eu estou aqui nessa terra para ajudar pessoas a encontrarem essa glória de Deus aqui na face de Jesus, terem esse tesouro em vasos de barro, serem pressionados, mas não desanimarem, porque conhecem Ele. Pessoas que se sentem perseguidas, mas não se sentem abandonadas, porque sabem com quem estão. Pessoas que podem se sentir abatidas, mas não vão estar destruídas, porque sabem o caminho para a restauração, para o renovo. E esse é o caminho. Conhecer Jesus de verdade. E saber para onde você vai. Eu poderia terminar essa palavra aqui, gente, pegando esse versículo 8 e 9 e liberando essa palavra na vida de vocês. E amém, isso é legal. Mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque tem um jeito de chegar lá. Existe mais uma peça nesse jogo, nesse quebra-cabeça, nessa engrenagem. E você realmente precisa abrir o teu coração para Jesus e desejar conhecer Ele. De verdade. A ponto
de estar disposto a passar o que tiver que passar e continuar com Ele. Está disposto a até sofrer dores, se for necessário, para estar com Ele, porque você sabe de quem você é, você sabe que Ele é o teu maior tesouro e você sabe para onde você vai. Então, não adianta eu falar do resultado final se eu não disser como é que tem que fazer. Sim ou não? Está entendendo? Porque é igual eu chegar para o meu filho e dar o resultado para ele, não ensino ele a ir trabalhar na sua vida, chegar lá. Eu chegar e fazer as coisas em casa e não ensinar ele. Porque quando ele casar, ele não vai saber fazer. Aí quando chegar a hora do desafio, da crise, da guerra, ele não vai saber. Aí vai ficar abatido, vai ficar destruído. Estão entendendo? A palavra de Deus é clara. Só que eu percebo hoje em dia muitos cristãos nominais, mas poucos discípulos. E eu, na boa, eu não consigo, cara. Eu não consigo só falar do resultado. Porque eu quero que você viva o processo. Que você experimente por si só e tenha suas experiências com Deus de verdade, sem depender de ninguém. Sem depender de alguém. Vai ter momentos que você vai precisar de alguém, óbvio, sim, com certeza. Mas que você esteja enraizado nisso, no Senhor. É isso que traz, é isso que faz a gente fazer o que a gente faz. Eu sei que tem pessoas que não vão responder. Eu sei. Faz parte, sempre foi assim. Eu sei que tem pessoas que querem o fácil. Só que é o seguinte, tem ressurreição sim. Jesus veio para nos trazer vida. Mas só que a vida passa pela cruz. A ressurreição passa pela cruz. Não tem jeito. E isso nos fortalece. Quando nós entendemos isso e nos posicionamos, Senhor, entendi, estou contigo e vou para frente. Ah, queridos. Aí você sai da prateleira da normalidade e entra na prateleira da sobrenaturalidade. Aí o céu se abre. Aí você entra em outra dimensão e é muito isso que eu quero para você. Você percebe aqui, Paulo falando? Resulta em glória. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós glória eterna. No momento que você estiver passando pela dor, no momento que você estiver passando pela situação difícil, que você se lembre que Jesus é contigo e você sabe para onde você vai. Se você já tem Jesus, se você não tem, ou anda meia boca com Ele, você conserta hoje. Entrega totalmente sua vida para Jesus hoje. Você está disposto a morrer por Jesus? Se não está, você precisa se reconciliar com Ele hoje. Sério? É um bom parâmetro. É um bom parâmetro. Eu sei que dessa forma você sairá daqui com uma capacitação sobrenatural que ninguém vai poder te dar. Igreja nenhuma vai te dar, pastor nenhum vai te dar. É Jesus que dá. Uma resiliência fora do comum. Presença de Deus. Eu estava no Hospital Ana Paula, 5 anos atrás. E aí os médicos foram lá e viram que tinha mancha no fígado. Ela estava internada por causa dos pulmões. Quase morreu 2 vezes. Porque tinham dado anticoagulante para ela e depois não viram na ficha e iam fazer um procedimento de biópsia. Ela ia morrer, porque era isso, né? Anticoagulante. Aí ela estava orando, o Espírito Santo manda ela orar na hora lá, eu orando do lado de fora. Aí a enfermeira viu que tinha um roxo. Vem cá, te deram anticoagulante? Deram. Meu Deus, não botaram na ficha. Se ela enfiasse aquela agulha desse comprimento nela, para fazer a punção, ela ia morrer. E antes disso, a mancha lá no fígado, eles estavam tentando descobrir por que os pulmões estavam com
pneumonia dupla e hidropneumotórax. E aí vieram falar cheio de dedo comigo e tal, mas eu já abri o jogo. Eu falei, não, pode ser, já ficou falar, beleza e tal. Aí fui falar com ela, sentindo dor, com um dreno aqui na costela. Meu Deus do céu. Não podia mexer. E aí eu fui conversar com ela. E aí pontuei a situação, ela já entendeu logo, ela me conhece. Então poderia ser um câncer, poderia estar até se espalhando, poderia ser a causa daquele problema. Aí ela falou, se for câncer, tá tudo bem, vamos passar. Sei com quem eu tô, se tiver que morrer, eu vou morrer. Sei pra onde eu vou. Simples assim. Aí eu fiquei pensando, pô, fiquei uns minutos atrás ali atribulado e ela... E ficou atribulado fui eu. Né? Demorei uns minutinhos para me restaurar quando eu fiquei sabendo daquilo. Falei, fui lá orar num canto lá no hospital, fui lá, chorei e tal. Levei uns 5 minutos, 3, 5, sei lá, para dar aquela levantada e começar a profetizar a palavra e tudo mais. Vou falar com ela depois e tal. E ela, E eu falei, será que isso é só do momento? Não, eu tava de boa mesmo. Não, se tiver que morrer, tudo certo, vamos passar por isso aqui. Ô, glória. Isso faz toda a diferença. Perplexo, mas não desesperado. Conhecer Jesus e saber para onde a gente vai, saber que tem uma morada preparada, faz toda a diferença. E tem mais uma coisa que faz toda a diferença, eu quero ler 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Quem crê nessa palavra? Então, toda vez que você estiver passando por uma dor, um sofrimento, uma tribulação, você vai se lembrar dessa palavra e vai dizer, se eu estou passando, Deus está me ensinando alguma coisa com isso e eu vou aprender. E eu vou me posicionar da forma certa. E não vou fugir da dor, não vou agir na carne, eu vou agir no espírito, porque eu sei quem está comigo. Eu sei que Jesus é comigo. Eu sei que Ele é meu Redentor e meu Redentor vive. E eu sei que se chegar num ponto que eu não consigo suportar, Ele vai dar um escape, eu sei que Ele tem o melhor para mim. E não é só nessa terra, é por toda a eternidade. Amém? Grave essa palavra no teu coração. Dessa forma, você vai recebendo da parte de Deus uma força, uma resiliência fora do comum. Você crê nessa palavra? Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Se entregue totalmente para Ele. E 18, ali do 2 Coríntios 4, 6. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, que é transitório, mas no que não se vê, que é eterno. Então, que essa imagem do resultado final sempre fique vívida na sua mente, de que o Senhor tem morada reservada para você por toda a eternidade, sem dor, sem doença, sem problema, sem confusão, sem crise. E enquanto você estiver passando aqui nesse mundo, tem vitória sim. E Ele te sustenta. Você pode ficar perplexo, mas você não vai ficar desesperado em nome de Jesus. Você pode ficar abatido, mas não vai ficar destruído. Você pode até ser perseguido, mas você vai ter a certeza que não vai estar abandonado. E você vai caminhar com essa resiliência sobrenatural. Pode sentir pressão de tudo quanto é lado, mas você não vai desanimar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?